Peraí, ó. Podia até me xingar. Se eu fosse presidente, eu ia falar, não vai ter carnaval esse ano e acabou. Acabou. Acabou! A paz do Senhor Jesus. O apóstolo Valdomiro Santiago, ele amaldiçoou o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval do Brasil. Ele amaldiçoou. E neste momento eu gostaria de falar sobre esse assunto, sobre a maldição, né, de um homem de Deus. O apóstolo Valdomiro pode, um homem de Deus, amaldiçoar alguma coisa? Ele estava certo quando amaldiçoou o carnaval? E aí? É sobre esse assunto que eu gostaria que você continuasse aqui conosco nesse vídeo para entender de fato como esse assunto funciona, como isso realmente acontece. Olha, ele amaldiçoou o carnaval porque não pode um homem de Deus abençoar um carnaval. Talvez se alguém tivesse ouvido falar ou visto que o apóstolo tivesse orado para abençoar o carnaval, como aquele pastorzinho lá de fachada da Assembleia de Deus fez, ninguém teria, quer dizer, os carnavalescos de plantão não teriam criticado. Mas como o apóstolo ele amaldiçoou, então no meio dos carnavalescos no Brasil ficou aquela pergunta, ele não pode amaldiçoar, já que ele diz que é crente, não pode amaldiçoar o carnaval. Mas é como eu já falei, tivesse abençoado, aí diriam assim, esse aqui sim é um homem bom, é um homem de Deus, porque não está perseguindo a gente, está abençoando o nosso pecado. Olhe para cá, meus irmãos, nós não podemos, independentemente de sermos cristãos evangélicos, cristãos católicos, obreiros, pregadores, missionários, diáconos, independente do seu nível espiritual, tá? Ninguém pode abençoar pecado. Não tem isso na palavra de Deus. Abençoe o pecado? Não. Temos que fugir da aparência do mal. É o contrário. A Bíblia diz que temos que fugir do pecado. Corra, fuja, como fez o próprio José, tá? José fugiu e por isso mesmo que Deus honrou a fé e a obediência, o temor de José, tornando ele de escravo, tornou-se governador. Então é importante você fugir, não aceitar o pecado, nem tampouco abençoar o pecado. Tá entendendo? Veja bem, ainda para responder essa questão, se uma pessoa que se diz, né, ser crente pode abençoar, ou pode amaldiçoar alguma coisa. Preste atenção, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo entregou uma pessoa desobediente, está na Bíblia, o apóstolo Paulo entregou uma pessoa desobediente ao próprio capeta. Então Paulo tinha essa autoridade, tá? Tinha Paulo tinha essa autoridade muito forte de entregar assim, tá? Uma pessoa desobediente nas mãos do adversário. Isso é uma autoridade espiritual. Quando Jesus estava andando com os discípulos, chegou num certo lugar, num certo terreno, num certo ambiente, tá? Ele estava com fome, se dirigiu até uma figueira, uma planta. E ao chegar no pé de figueira, não encontrou sequer uma figueira. Então Jesus permaneceu faminto, com fome. O que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. Jesus, o Filho de Deus, tá? Ele amaldiçoou o pé de figueira, aquela planta, porque a planta não tinha produzido. Aí ele fala lá na frente dizendo que é preciso dar frutos. É preciso dar frutos. Ou seja, a planta que não frutifica, que não produz,
ela é queimada, lançada no fogo. E aí tem até pessoas que confundem, né, por não entender a palavra de Deus, achando que esse produzir frutos é fazer 3, 5, 10, 15, 20 crianças, meninos, né? A pessoa é casada, né? Casado, aí faz 10 meninos, 10 filhos, porque tem que produzir. Se não produzir, aí vai ser queimado. Não é isso que Jesus está. Jesus não é carnal. Ele está falando no âmbito espiritual. A planta que não dá frutos espiritual, tá? Então a pessoa que não produz frutos do Espírito vai ser lançada no fogo eterno. Ou seja, se o carnaval, vamos para cá agora para o apóstolo Valdomiro, se o carnaval não traduz, não gera as obras do Espírito, se o carnaval não reproduz ou não produz, tá, o arrependimento das pessoas, se o carnaval é uma planta, né, que não produz frutos do temor, da unção de Deus, se no carnaval, como disse o próprio apóstolo Valdomiro, as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo, lá ninguém sai curada da coluna, então se não tem nada de obra do Espírito Santo de Deus, amaldiçoe, que as pessoas se aglomeram muito, tá? As pessoas gastam, a gastança é muito grande, os excessos são enormes, o excesso de bebedice, que a Bíblia diz que os beberrões, está escrito, não entrarão no reino dos céus. Não é eu que estou me levantando aqui contra quem bebe, não. Não é eu, não. Se alguém está com cara feia por causa disso, é só ficar chateado com Deus, porque foi Deus que falou, não fui eu. Que os beberrões não entrarão na vida eterna. Então no carnaval, que não é bênção de Deus, tem bebedice, tem glutonaria, que também não agrada a Deus, tem zombaria, tem zombaria no carnaval. Você percebeu? Que todos os anos criam-se um teatro com Jesus, com a imagem de Jesus Cristo, um homem se passando por Satã, né? E outro por Jesus, e ali nota-se que o homem que está se passando por Satã, ele dá uma chicotada, né? Acaba humilhando em via pública, através das câmeras da TV ao vivo, a pessoa bendita de Jesus sendo representada por um homem normal. Então isso é zombaria. Então a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então, porque é pecado zombar de Deus, não se pode zombar de Deus. Não se pode zombar de Deus. Então, tudo isso aí não são frutos do Espírito Santo. São frutos da carne. Tá entendendo? Então, a videira tem que reproduzir, tem que dar frutos do Espírito. Então, Jesus não viu a videira produzindo frutos espirituais. Quer dizer, Jesus amaldiçoa, sabe, a pessoa que não está ligado ao céu, através de Jesus, produzindo os frutos do Espírito. Foi por isso que o apóstolo Valdomiro, ele amaldiçoou o carnaval. E aí fica aquela pergunta, mas amaldiçoou as pessoas? Não necessariamente. O apóstolo, ele amaldiçoou o carnaval, que é uma festa. O carnaval é uma festa pagã. E as pessoas são criaturas de Deus. É diferente. Então, ele não amaldiçoou as pessoas que ali estavam. O apóstolo, ele amaldiçoou a festa pagã. Aí o perigo é esse. O perigo é esse. Mas as pessoas não estavam lá na festa? Certo, muito bem, você perguntou direitinho. Aí eu vou responder, por isso que é perigoso a pessoa que diz que é de Deus, que tem fé, está no lugar errado. Por quê? Porque o apóstolo amaldiçoou a festa pagã, mas na festa pagã tinha pessoas participando, ou seja, estando a pessoa que diz que é de Deus no lugar errado, na hora errada, acaba se prejudicando também de alguma forma. Eu já vi muita gente sendo prejudicada
porque estava na hora errada e no lugar errado. Não fique, não guarde dúvida, tá? Não se confunda, não se engane. O crente, o cristão, tem lugares que ele não deve estar. A liberdade que Jesus te deu, porque Deus te libertou do mal, ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para te dar liberdade. E Deus criou você com livre-arbítrio, mas isso não representa que você, com toda a sua liberdade, possa fazer o que você quiser. Tá entendendo? A liberdade que você tem foi a liberdade espiritual, ou seja, antes você vivia debaixo de um jugo. O inimigo aprisionar. Quem se lembra que o povo de Deus vivia debaixo do jugo lá no Egito? E Deus libertou das mãos de Faraó. Então a libertação que Deus deu foi uma libertação espiritual. Distanciou você do inimigo, tirou você das mãos do adversário. Aí você ficou liberto do mal, mas isso não quer dizer que você vai usar a sua liberdade que você tem hoje para fazer as práticas ou praticar os erros. Então aí é você querer, como se diz, brincar com Deus. Tá entendendo? É como você pede, vamos supor, um exemplo aqui, você pede uma ajuda, né? Me dê a mão, me ajude a uma pessoa, e a pessoa, quando vai ajudar, vai abrir a mão para ajudar esse alguém, aí a pessoa quer a outra mão, quer os dois pés, quer tudo. Quer dizer, Deus deu a liberdade às pessoas. Mas essa liberdade que Deus te deu, não é para você sair de casa e dizer, eu estou liberto, eu vou para onde eu quero. Para o carnaval agora, não é isso. Essa liberdade é para você se alegrar no Senhor, para você fazer a sua oração em casa e Deus ouvir do mesmo jeito que ouvia um sacerdote antigamente. Quem lembra que somente o sacerdote tinha essa autoridade de falar com Deus e aí ele passava o recado de Deus para as pessoas? Hoje não. Você tem liberdade, você está liberto. Você pode fazer a sua oração também, sendo sacerdote ou não, e Deus ouve. Então essa é a liberdade que Deus te deu. Não é para você fazer o que você quer, não é assim. Então isso deve ser, na verdade, exortado, lembrado que é pecado, e se alguém quiser com a autoridade de Deus, deve amaldiçoar o carnaval. Então o apóstolo amaldiçoou o carnaval. Eu quero aqui me lembrar de um fato que aconteceu sobre amaldiçoar. Eu me lembro, lá no livro de Gênesis, quando Noé plantou ele cultivou vinha, né? Os pés de vinha. E ali, ele tinha uma plantação de vinha. O texto diz em Gênesis que Noé, ele estava muito feliz porque chegou o momento da colheita, né? Ele começou a colher, ali a plantação de vinha, começou a colher e tal. E o texto diz que ele faz um suco, né? E começa a beber. E é tão gostoso aquele suco que ele vai se embriagando e bebendo mais, porque é gostoso. Eu imagino, né? Aquela plantação que não tinha veneno, não tinha nenhum tipo de adubo, né? Assim. Então tudo natural, a terra boa, no começo de tudo, não tinha contaminação na terra. Eu imagino que o suco era muito bom. Ele tomou muito e acabou ficando embriagado. Mas eu quero aqui lembrar uma coisa, que Noé, ele se embriagou não porque estava no carnaval tomando pinga. Ele não era uma pessoa, como se diz, alcoólatra, não era. Mas ele se embriagou porque estava comemorando a fartura de alimentos, a fartura da sua vinha. Ele se empolgou tanto comemorando a produção agrícola que acabou tomando demais. E eu imagino que Noé não sabia que se embriagava, porque naquela época de Noé, não tinha conhecimento sobre embriaguez. Está entendendo? Eu acredito que ele não sabia se embriagaria e acabou ficando embriagado, no chão, embriagado, sorrindo, e enfim. Os 3 filhos dele
acabaram sabendo da embriaguez do pai. E a Bíblia diz que os filhos vêm, inclusive Cã, que era um dos filhos dele, Cã, o mais novo inclusive, aparece e vê o pai Noé embriagado e sem roupa. Você sabe, né, que quando a pessoa bebe demais, fica com o cérebro só misericórdia. Você sabe como é que é? Quando a pessoa bebe, aí ele tirou a roupa. Tirou a roupa, ficou nu. E é um pecado muito grande você ficar nu, diante dos filhos. Uma vergonha do caso. E aí os filhos correram ligeiro e ali cobriram o corpo de Noé com um manto, com um pano, e sem olhar para as partes de baixo. Você me entende? A Bíblia diz que quando Noé ele se acordou do porre, ficou bom do porre, ele ficou sabendo que o seu filho Cã ficou zombando, rindo da nudez dele. Ele ficou sabendo que quando ele estava embriagado, um dos filhos dele, Cã, o nome dele é Cã, meio que zombou, que riu da situação do pai. E aí a Bíblia diz que Noé amaldiçoou o filho Cã. Então é isso. A maldição é algo de ruim que acontece na vida da pessoa. E aí o profeta, ele tendo autoridade espiritual, ele pode se amaldiçoar alguma coisa que não tem sentido, que não é de Deus. Alguma situação caótica, você pode amaldiçoar, por exemplo, a miséria na África. Está amaldiçoada a miséria na África, por exemplo. Se você tem autoridade e fé, tá? Então o apóstolo, ele resolveu amaldiçoar o carnaval. Quem é de Deus não vai ficar omisso ao pecado e nem vai abençoar o carnaval. Ao contrário daquele pastor da Assembleia de Deus que disse que era pastor. Não é não. Pastor não faz isso. O pastor é Bíblia, não é partido, não é comunista. Não é isso, direito, não. Pastor, é Bíblia, tá? O centro principal do evangelho é o quê? Jesus Cristo. E Jesus não está no carnaval. Neste momento eu peço que você se inscreva nesse canal, que você comente, que você compartilhe. Eu peço que você neste momento ative o sininho das notificações, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui do canal em nome de Jesus.